Senhores deputados, quem deseja intervir para esta matéria, faz favor. Portanto, vai usar da palavra o Sr. Deputado José Rafael. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me um breve ponto, nota prévia para dizer que agradeço a referência que fez o Sr. Presidente e o Sr. Deputado João Fernandes à proposta do Alternativa para que houvesse algum elemento celebrativo ou para memória futura daquilo que aconteceu ontem, que foi extraordinário e jamais esqueceremos, mas, portanto, para tangibilizar, digamos, esse acontecimento. E não deixa de ser mais uma proposta do Alternativa, porventura a mais simples, a mais barata, etc., não é? Nós fazemos muitas propostas, temos sempre feito muitas propostas. Eu já tive a ocasião de responder, julgo que na última Assembleia Municipal, ao senhor deputado Bruno Tomás, esta questão das propostas, porque ele traz sempre essa questão aqui, não é? Como se uma mentira 1000 vezes repetida se transformasse numa verdade, mas não se transforma numa verdade. A verdade é que, se não houvesse mais proposta nenhuma, e há centenas delas, nós no nosso programa eleitoral temos 118 propostas e que são compromissos e que mantemos aqui ao longo dos 4 anos. Portanto, não há falta de propostas. Também dizer que lamento muito a forma deplorável como um coro de vozes do Partido Socialista, incluindo o Sr. Presidente, se dirigiram ou reagiram, digamos, à intervenção da nossa deputada do Alternativa, Sónia Pedro, inclusive com referências pessoais e familiares que são verdadeiramente deploráveis, mas isso eu deixo, digamos, a cargo dela. Mas daquilo que é político, dizer que o que a Sra. Deputada Sónia Pedro e o Alternativa fizeram foi apresentar aqui factos estatísticos credíveis do INE, que são inquestionáveis, mas nós estamos à disposição para vê-los todos um a um. Porventura poderá ter havido algum engano, julgo que não há, mas podemos vê-lo. Agora, dizer que, ou responder à nossa estatística de constituição de empresas, falando da dissolução de empresas, bom, isso é desconversar, não é verdade? Portanto, reajam àquilo que nós dizemos, não é àquilo que nós não dizemos. Até porque nós podemos dizer a um limão que canta como um canário, não é? Mas o limão nunca cantará como um canário. O limão, quando muito, fará chorar, não é? E passemos então aos factos relacionados com a prestação de contas. Tivemos a ocasião de o fazer na reunião de Câmara através do nosso vereador Vasco Damas, mas voltaremos aqui a fazer, e muito com base nos aspectos que o Sr. Presidente da Câmara salientou como mais importantes, porque realmente é um documento extensíssimo, centenas de páginas, e, portanto, escolhemos aqueles que o próprio Sr. Presidente escolheu. E vamos a isto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sendo os documentos de prestação de contas extensos e complexos, como não podiam deixar de ser, importa concentrarmos sobre indicadores essenciais, compreendendo-os para além das aparências. Analisemos aqueles a que o Sr. Presidente deu mais importância na reunião de Câmara, fazendo notar que a execução do orçamento e correspondente prestação de contas não é, ao contrário do que alguns dizem ou apenas pensam, matéria exclusivamente técnica, tendo tanto de política e de escolhas de governação, quanto tem a sua elaboração e aprovação. É um mito que a prestação de contas seja um ato técnico, digamos assim. É político e por isso é que estamos aqui, senão não vinha aqui. Sobre a certificação das contas, no relatório do Revisor Oficial das Contas, ou de Contas, afirma-se pelo 2º ano consecutivo que, conforme, e estou a citar, conforme referido na prestação de contas de 2023, a informação preparada pela entidade ainda não cumpre na totalidade as divulgações previstas na norma de contabilidade pública 27, contabilidade de gestão, tendo divulgado as razões para esta insuficiência, que não recorda, é pena. Razões que julgamos desconhecer. Porventura, terão a ver com a informação dada pelo revisor a quando da apresentação da situação económica e financeira do município no primeiro semestre de 2023, de que, e cito, recordo, nem todas as entidades participadas responderam e alguns dados reportados são provisórios, designadamente a sua dívida bruta, o que pode originar consequências. Fim de citação. E acrescentando que, apesar da insistência, não foi possível obter informação do desempenho das entidades Alogos e Tagus Valley, a qual pode ter um impacto significativo e afetar as contas do município. Sr. Presidente, estas entidades já estão a cumprir as suas obrigações? Sobre a receita e despesa executada. É-nos dito que a receita corrente e de capital
foi executada em 108% e a despesa, também corrente e de capital, em 76% da dotação corrigida, com o investimento a ficar-se por 59%, ou seja, quase metade. Esta taxa de execução da despesa, sendo crónica, significa que em cada 4 anos o município perde 1 ano em progresso, desenvolvimento e qualidade de vida. Já na receita não há problemas de execução. Quando olhamos para o Finabrantes, o programa de apoio ao associativismo, vemos que a sua execução se ficou pelos 67%, ou seja, 2/3, com as áreas social, da juventude e da cultura a rondarem os 50%. À falta de melhor explicação, parece haver uma crónica dificuldade do município em executar despesa baseada em diligentes atividades, ou seja, na execução das GOP, tal não se verificando com a execução da receita baseada em meras dotações e cobranças. Relativamente à Associação Tagus Valley, é-nos informado que registrou em 2023 um resultado líquido negativo de 85,2 milhares de euros, acumulando só nos últimos 5 anos prejuízos superiores a 500 mil euros. Apesar da atribuição de sucessivos subsídios à exploração e aquisição de unidades de participação, as quais representam atualmente 96,41% do capital social da Tagus Valley, uma participação, em nossa opinião, excessivamente concentrada no município de Abrantes, sobretudo quando não se vê em que é que todo este investimento no Tagus Valley beneficia significativamente Abrantes e os abrantinos. Sobre a cobrança de derrama e do IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas. O Sr. Presidente afirmou na reunião de Câmara que o aumento, e agora permita-me corrigi-lo, enganou-se na reunião de Câmara e voltou a enganar-se aqui, trocando as percentagens. Eu vou dizer as percentagens corretas. O aumento de 76% na cobrança de derrama reflete, vou citar, mais rendimentos das empresas e mais atividade económica no Conselho, e que esta percentagem, para quem gosta e fala em métricas, porventura seremos nós, dissipa qualquer dúvida e não há questões políticas que possam contrapor resultados tão evidentes. Sr. Presidente, a derrama já vinha a diminuir quando foi encerrada a central termoelétrica do Pego, em finais de 2021, tendo sofrido uma queda abrupta nessa altura. Nos finais de 2022, a Endesa transferiu a sua sede social para Abrantes, passando a pagar aqui a derrama correspondente a toda a sua atividade em Portugal, ainda que pouco produzisse por cá. A Endesa é claramente um outlier no panorama económico do nosso Conselho. Sr. Presidente, não considerando a derrama paga pela Endesa, que evolução teve a cobrança deste imposto em 2023 e com que fundamento afirma que aumentaram os rendimentos das empresas e a atividade económica em Abrantes, quando, entre 2017 e 2022, os últimos dados conhecidos, o volume de negócios das empresas localizadas em Abrantes caiu mais de 10%, inclusive neste último ano de 2022. E sobre o IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas, cuja cobrança aumentou em 59%, sabe o Sr. Presidente quanto aumentou o preço da transação das casas em Abrantes em 2023? Em consequência de ser fraca a construção de edifícios novos e a reabilitação urbana, havendo grande falta de habitação, se sabe que aumentou 20% o preço de venda das casas, por que não o referiu, moderando o seu entusiasmo relativamente ao aumento da cobrança do IMT e não induzindo em erro quem o escuta? Vejam a construção em Abrantes. Espero que se veja aí ao fundo. É desastroso, mas eu posso publicar depois nas redes sociais no final desta sessão ou entregar ao Sr. Presidente da Assembleia, terei muito gosto em fazê-lo, e que distribua aos vários grupos, às várias bancadas. Sobre as transferências para as freguesias. Segundo o Sr. Presidente, as transferências para as freguesias representam, eu vou citá-lo, um reforço e afirmação do trabalho conjunto, da confiança que tem vindo a estabelecer com as equipas das juntas de freguesias. Fim de citação. É uma afirmação bonita, baseada em valores financeiros que o Sr. Presidente exalta com orgulho. Mas vejamos, para além das aparências, nos últimos 3 anos, os custos municipais com as juntas de freguesia ficaram abaixo da linha de tendência da última década e até abaixo das transferências efetuadas em 2020. E se observarmos a evolução em percentagem da despesa total, inicial ou corrigida, tanto faz, vemos que as transferências para as freguesias, em termos relativos, ou seja, percentuais, caíram todos os anos entre 2015 e 2019, voltando a cair entre 2021 e 2023, pelo facto de não acompanharem o crescimento do orçamento municipal, que tem sempre crescido, como todos sabemos.
Já para não falar do peso atribuído a cada freguesia, vou repetir, do peso atribuído a cada freguesia no conjunto das transferências, em que, por exemplo, Tramagal recebeu 7 a 12% do orçamento, ou no conjunto das transferências, entre 2014 e 2019, passando a receber menos de 7% a partir de 2020. Isto foi justificado porquê? Poderá haver razões, mas foi justificado, não me lembro de as ver. Sobre as transferências e o apoio social às famílias. Também aqui o Sr. Presidente referiu com grande entusiasmo o crescimento de 31% face ao ano anterior, tendo afirmado que, vou citá-lo, temos de apoiar quem verdadeiramente precisa e ter mecanismos de consolidação que sejam determinantes no funcionamento de uma cidade e de um concelho que quer ser inteligente. Subscrevemos estas afirmações, como é óbvio, não é? Não é capaz. A questão é qual é a relação delas com a prática. Pois ser inteligente é perceber que as transferências para as famílias caíram cerca de 12% entre 2020 e 2022, os anos socialmente mais difíceis da pandemia, inclusivamente para os jovens, como a imprensa deu conta recentemente, e para a classe média, sendo natural que a percentagem de recuperação seja agora elevada. Por outro lado, quando observamos o peso das transferências para as famílias no total da despesa corrente, constatamos que ele ainda está mais baixo do que praticado em 2017 e 2020. Isto é, além de não terem sido reforçadas as transferências para as famílias nestes anos de forte crise social devido à pandemia, aos juros de crédito e à inflação, elas mantiveram-se em 2023, em termos relativos, abaixo de anos ditos normais, também eles de carência e necessária proteção social, sobretudo para aqueles que têm as suas capacidades diminuídas. Relativamente aos médicos de família, este relatório de prestação de contas afirma, vou citar, o projeto Bata Branca tem-nos permitido minimizar o efeito da falta de médicos de família. Fim de citação. Sr. Presidente, está a referir-se, e vou citar, a 5 médicos aposentados que se mostraram disponíveis para acordos de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, a fim de serem colocados nas freguesias com mais carências a nível de cuidados médicos, como é o caso de Rio de Moinhos, Alvega, São Miguel do Rio Torto e Carvalhal. Onde é que estão estes médicos? Ou está o Sr. Presidente a referir-se ao médico contratado por 6 meses, em julho do ano passado, o Dr. Proa, para a extensão de saúde de Mouriscas e que só deu 9 horas semanais de consultas durante 4 meses, e não 6, entre setembro e dezembro, quando devia ter dado 10 horas semanais. Estará a referir-se também ao médico que devia ter começado a dar 4 horas semanais de consultas em Mouriscas a partir de fevereiro, próximo passado, e que, ao que julgamos saber, ainda nem sequer começou a dar consultas. E anda o homem atrás, das estruturas do Ministério da Saúde. Uma vergonha. Recordo que Abrantes tem 15 mil cidadãos sem médico de família, tornando-se necessário contratar não 2, não 5, mas sim 9 médicos pelo menos. E recordo o que o Sr. Presidente afirmou na sessão de 29 de setembro de 2023 desta Assembleia. Aqui. E vou citar, temos de começar a discutir os assuntos muito mais à séria e com muito maior responsabilidade do que temos feito até aqui. De facto, é uma vergonha, afirmou o Sr. Presidente, é uma vergonha ter as nossas pessoas fragilizadas com a ausência de médicos. Como diz o Sr. Presidente, e vou citá-lo de novo, não há nada como realmente. Sobre o preço da água e a fatura ambiente. Apesar da inopinada alteração dos indicadores de gestão, é difícil comparar o relatório de 2023 com os anteriores. De repente muda-se os quadros, mudam-se os indicadores. Extraordinário. Informam-nos que de 2022 para 2023, em plena crise social, os rendimentos cresceram 23% dos SEMA e os resultados operacionais 155%, com os resultados antes de depreciações e gastos financeiros a crescerem 685%. A receita da água, é dito no relatório, cresceu 32,4%, apesar de ter diminuído em 1,2% o seu consumo, ao contrário do que parece ter sido dito. Ou seja, o preço da água aumentou realmente, feitas as contas, 34,8%. Se é verdade que o tarifário da água foi ultrapassado pelos dos 6 municípios que integram a Tejo Ambiente, agora recentemente, ele continua a ser superior em cerca de 6% à média dos 11 municípios do Médio Tejo, e em particular aos de Alcanena, Entroncamento, Torres Novas e Constância. Neste último caso, superior a tarifa em mais de 45%. O mesmo se passa com o tarifário do saneamento, com diferenças ainda mais significativas, 7% superior à tarifa média da sub-região do Médio Tejo e mais 163% do que a praticada pelo município de Constância. E nos resíduos sólidos, pagamos 44% acima da média dos 11 municípios do Médio Tejo. Devo lembrar que a ERSAR é a mesma de todos estes municípios, não é só de Abrantes. A legislação é a mesma e as oportunidades são iguais para todos os municípios. O que é diferente é quem governa cada um deles e como se governa cada um deles.
No caso de Abrantes, com monopólio empresarial e maioria política absoluta, impondo os preços e as ineficiências de gestão que se quer. Repare-se que em 2023, e apesar do brutal aumento das tarifas e dos rendimentos, as despesas de investimento do SEMAC caíram 40%. Não houve investimento. Não. Caiu. E foi aqui dito, e até reconhecido pelo Sr. Presidente da Bem Posta no Mirante, a desgraça que vai aí pelo saneamento básico em várias aldeias. Registando o segundo valor mais baixo desde 2018 de investimento. Vejam só. O investimento em saneamento foi quase nulo, levando-nos a perguntar, para quando o saneamento básico, entenda-se a rede de esgotos, em Valdezebrinho e noutras aldeias do concelho que dele necessitam? Quantos anos levam a estudar e a decidir sobre o assunto, enquanto as populações esperam e desesperam? Ou, como perguntou Bertolt Brecht, em Dificuldade de Governar, cito, será que toda a gente é estúpida e governar é assim tão difícil? Sr. Deputado, não o vou interromper, peço desculpa, não o vou interromper, mas estou a olhar para o que lhe falta ler e o tempo que já excedeu a sua... Muito bem, ia só dizer, vamos votar contra. Ok. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação dos senhores deputados da bancada do Partido Socialista sobre esta temática e já foi tudo dito. Eu acho que o essencial foi dito, mas eu tenho que fazer algumas referências porque em democracia temos que ter um entendimento e uma capacidade de gestão muito verdadeira. Destilar ódio é terrível. Destilar ódio é terrível para a democracia. Uma coisa é termos opiniões diferentes, termos posicionamentos diferentes. Destilar ódio é absolutamente outside, fora de qualquer contexto de uma sociedade democrática. Bom, dizer também, quer à doutora Ana Neves, quer ao doutor Luís Salgueiro, são ambos os chefes de divisão financeiros, quer da Câmara Municipal, quer dos serviços municipalizados, que deposito imensa confiança neles e em todos os nossos técnicos que trabalham nos serviços administrativos financeiros, no trabalho absolutamente extraordinário e exemplar no país. Depois, dizer que quem diz uma mentira mais do que uma vez, não fica a pensar que aquilo passa a ser verdade. É porque há pessoas que dizem mentiras mais do que uma vez e depois, se calhar, pensam que aquilo passa a ser verdade. Dizer mais do que uma vez uma mentira nunca será verdade. E a derrama subiu em Abrantes 59%, 59%, e o IMT subiu 75%. Bom, e só em jeito de conversa, transferimos mais dinheiro para as juntas de freguesia, obviamente. Nós transferimos hoje 180 mil euros para as juntas de freguesia no âmbito dos kits. Se houver um problema com um carro que não funcione e que não faça essa intervenção, esse dinheiro não será disponibilizado para a junta, não é? Por isso o seu deputado Paulo Lourenço tem toda a razão. As decisões políticas, está bem, foram no orçamento e no plano de atividades. Este é um instrumento basicamente técnico, com leituras obviamente políticas. Agora, onde houve a definição de atribuir verbas para os kits de primeira intervenção, foi, obviamente, no planeamento, no plano de atividades e no orçamento que aqui aprovámos. Em 2024, para 2024, atribuímos mais dinheiro às juntas de freguesia do que em 2023 e 2022. Eu tenho aqui. Então, vejam lá, deixem-me só agora dar aqui um exemplo muito prático. Nos serviços municipalizados, em 2023, requalificámos a rede de distribuição de água e ramais em Aldeia do Mato. Requalificámos a rede de distribuição na rua José Paulo Fernandes, em Abrantes. Requalificámos a rede de distribuição da rede da Fonte de São José, em Alferrede. Prolongámos a rede de distribuição em Val de Tábuas e Sobral Basto. Requalificámos a estação elevatória do Comial e toda a tubagem e equipamentos da manobra da estação elevatória intermédia do Comial.
Prolongamos as redes de distribuição na Rua do Forno, na Ribeira da Borneta, na Rua da Quinta da Feia, em Redeminhos, na Rua do Val do Pisão, em Redeminhos, na Rua do Brejo, em Alferrede. Reabilitámos o reservatório de Brunharinho. Adjudicámos a instalação de contentores de telemetria para as localidades de Barrada, Água Travessa, Foz, Brunharinho, Val de Horta e Val de Cortiças, bem como para outros pontos de controle de grandes consumidores, junto a empresas. Recebemos adquirimos uma nova viatura de RSUs, custa quase 300 mil euros. Colocámos 700 contadores castanhos de 1.100 litros nas freguesias de Abrantes, Alferrede, Tramagal e Pego. Distribuímos os baldes de 7 litros a cada um dos municípios nestas freguesias. Realizámos ainda uma campanha de sensibilização porta a porta para os biorresíduos. Adquirimos uma viatura elétrica para apoio a ações de sensibilização. Não fizemos nada, não investimos nada nos serviços municipalizados. Desculpem, não investimos nada não houve investimento nenhum dos serviços municipalizados. Estão aqui milhões de euros. Ouça, pois deixem-me só terminar com isto. Falar dos médicos em Moriscas, a quem agradecemos muito a sua participação no âmbito da Bata Branca para ajudar a resolver um problema que é do Ministério da Saúde. Mas desculpe lá, nós pagamos todos os meses milhares de euros aos médicos das unidades de saúde familiar em Abrantes e no Rossio. É preciso ter lata, meus amigos. Nós investimos milhares de euros todos os meses para garantir dezenas de médicos nas unidades de saúde familiar em Abrantes e no Rossio ao sul do Tejo. Vêm falar da Bata Branca, que são os trocos que pagamos, a componente da Câmara Municipal, aos médicos no projeto de Bata Branca em Moriscas. Isto é brincadeira. Isto não é política. Isto é brincadeira. Isto é uma falta de respeito imensa por todos, pela uma comunidade inteira. Obrigado. Senhores deputados, alguma mais intervenção? Eu volto a dizer que o tempo está esgotado. Portanto, temos que depois posicionar. Cumprimentá-lo a si, Sr. Presidente, e em seu nome de todas as pessoas aqui presentes e quem lá está em casa. E foi aqui referida verbas na Junta de Freguesia de Tramagal, transferidas. Pois aquilo tem a dizer, 2020 é quando se começa a dar as transferências de competências e algumas transferências vêm de outros campos para as juntas de freguesia. Dizer-lhe que no Tramagal, em 2021, quando foi as eleições, houve uma mudança no Executivo. Na prestação de contas de 2022, e está aqui o Sr. Presidente, não, já saiu. Foi nessa prestação de contas, aquilo que o Sr. Presidente disse foi que havia uma almofada maior. É um desafio que lhe lanço. Veja os orçamentos das juntas de freguesia de 2020 para cá e depois veja se efetivamente há decréscimo ou se há aumento nos apoios pelo município às juntas de freguesia. Sérgio Lopes. Sim. Sérgio Lopes. Sim, mais uma vez, é o cansaço também. A intervenção foi do deputado Sérgio Lopes. Peço desculpa. Bom, não havendo mais, vamos passar à votação.